É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de Mensagens Escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 13. Os testemunhos para a igreja. Visão de 1855, publicada no primeiro testemunho. A publicação da visão de 20 de novembro de 1855 e da visão de 27 de maio de 1856, em panfletos de 16 páginas intitulados Testemunhos para a Igreja, foi iniciada por testemunhas oculares na igreja de Battle Creek, segundo se mencionou em cada panfleto. Nós, os signatários, sendo testemunhas oculares da visão acima mencionada, julgamos altamente necessário que ela seja publicada para benefício da Igreja em razão das importantes verdades e advertências que encerra. Assinado José Bates, J.H. Wagner, G.W. Amelon, M.E. Cornell, J. Hart, Uriah Smith. A uns santos dispersos por toda parte. O testemunho anterior foi dado na presença de cerca de 100 irmãos e irmãs reunidos na casa de oração, em cuja mente parece haver produzido impressão profunda. Foi depois lido perante a igreja de Battle Creek, que votou unanimemente em favor de sua publicação para benefício dos santos dispersos por toda parte. Assinado Cyrenius Smith, J.P. Kellogg. Em 20 de novembro de 1855, enquanto me achava em oração, o Espírito do Senhor veio súbita e poderosamente sobre mim, e fui arrebatada em visão. Vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se na igreja. Enviada pela autora sem modificações. Enviei com porte pago aos irmãos em diversos estados cerca de 150 exemplares do testemunho para a igreja. Poderão obtê-lo dirigindo-se a mim em Battle Creek, Michigan. Ficarei contente em receber notícias dos que o receberam. Os que quiserem fomentar a circulação de tal matéria podem fazê-lo ajudando em sua publicação. Condensação dos primeiros 10 testemunhos. Durante os últimos 9 anos, de 1855 a 1864, escrevi 10 pequenos livros intitulados Testemunho para a Igreja, que foram publicados e postos em circulação entre os adventistas do sétimo dia. Achando-se esgotada a primeira edição da maioria desses panfletos, e havendo crescente procura dos mesmos, foi considerado melhor reeditá-los, como é feito nas páginas que seguem, com omissão de assuntos locais e pessoais, e dando somente as partes que são de interesse e importância práticos e gerais. A maior parte do testemunho número 4 encontra-se em Spiritual Gifts, volume 2, e por isso é omitido neste volume. Publicados testemunhos individuais. Visto as advertências e instruções ministradas por meio de testemunhos a casos individuais, se aplicarem com igual propriedade a muitos outros que não foram neles especialmente mencionados, pareceu-me um dever publicar esses testemunhos individuais em benefício da Igreja. Não conheço melhor meio de apresentar o meu modo de ver acerca dos erros e perigos gerais, bem como acerca dos deveres dos que amam a Deus e guardam seus mandamentos, do que publicar estes testemunhos. Talvez não haja mesmo maneira mais direta e eficaz de expor o que o Senhor me tem mostrado. Numa visão que tive a 12 de junho de 1868, foi-me revelado que plenamente justificava o meu ato de dar à publicidade testemunhos individuais. Quando o Senhor discrimina casos particulares, especificando seus erros, outros que não foram mostrados em visão, frequentemente os admitem como exatos ou aproximadamente tais. Se alguém é repreendido por alguma falta especial, os irmãos e irmãs deviam examinar-se cuidadosamente a si mesmos e indagar em que eles próprios têm faltado e em que se têm feito culpados de idêntico pecado.
Revisando os testemunhos publicados em 1884. Prezado irmão Smith, hoje enviei-lhe uma carta pelo correio, mas foram recebidas informações provenientes de Battle Creek de que a obra relacionada com os testemunhos não está sendo aceita. Desejo declarar algumas coisas com as quais poderá fazer o que lhe aprouver. Já me ouviu fazer estas declarações antes, que me foi mostrado anos atrás que não devíamos adiar a publicação da importante luz que me foi dada porque não pude preparar o assunto com perfeição. Meu marido às vezes estava muito doente, incapaz de prestar-me a ajuda que eu deveria ter, e que ele me poderia haver concedido caso estivesse com saúde. Por este motivo demorei a pôr diante do povo aquilo que me fora dado em visão. Mostrou-se-me, porém, que devia apresentar ao povo da melhor maneira possível a luz recebida. Então, à medida que recebesse maior luz e usasse o talento que Deus me deu, teria crescente habilidade para usar em escrever e falar. Eu devia melhorar tudo, conduzindo-o tão perto da perfeição quanto fosse possível, para que pudesse ser aceito por mentes inteligentes. Tanto quanto possível, todo defeito devia ser removido de todas as nossas publicações. À medida que se desdobrasse a verdade e se tornasse mais difundida, devia ser exercido todo o cuidado para aperfeiçoar as obras publicadas. Com respeito à história do sábado do irmão Andrews, vi que ele adiou a obra por muito tempo. Obras errôneas estavam ocupando o terreno e obstruindo o caminho, para que as mentes fossem imbuídas de preconceitos pelos elementos oponentes. Vi que assim se perderia muita coisa. Depois que se esgotasse a primeira edição, ele poderia fazer melhoramentos, mas ele estava se esforçando demais para chegar à perfeição. Essa demora não era o que Deus desejava. Ellen White desejava que a linguagem fosse usada corretamente. Pois bem, irmão Smith, tenho feito cuidadoso exame crítico do trabalho efetuado nos testemunhos, e vejo algumas coisas que penso deverem ser corrigidas na questão apresentada à sua pessoa e a outros na Associação Geral, novembro de 1883. No entanto, ao examinar o assunto com mais atenção, vejo cada vez menos algo que seja censurável. Onde a linguagem usada não é a melhor, quero que a torne correta e gramatical, como creio que devia ser em todo o caso em que for possível, sem destruir o sentido. Este trabalho está sendo adiado, o que não me apraz. Meu espírito tem se concentrado na questão dos testemunhos que foram revisados. Nós os examinamos de maneira mais criteriosa. Não posso ver a questão como meus irmãos a veem. Penso que as modificações melhorarão o livro. Se nossos inimigos o manusearem, que o façam. Acho que tudo que for publicado será criticado, torcido, deturpado e sofismado. Mas devemos avançar com a consciência limpa, fazendo o que podemos e deixando o resultado com Deus. Não devemos adiar a obra por mais tempo. Agora, meus irmãos, que pretendeis fazer? Não quero que este trabalho se prolongue mais ainda. Quero que se faça alguma coisa e que se faça agora. Ellen G. White e a escolha da matéria para os testemunhos. Preciso escolher os assuntos mais importantes para o testemunho, volume 6, e então examinar cuidadosamente tudo o que for preparado para ele e ser meu próprio crítico, pois não quereria que fossem publicadas algumas coisas que são bem verdade, porque receio que alguns valer-se-iam delas para ferir a outros. Depois que o assunto para o testemunho estiver preparado, todo o artigo terá de ser lido por mim. Eu mesma terei de lê-los, pois o som da voz na leitura ou no canto é quase insuportável para mim. Procuro salientar princípios gerais, e se vejo uma frase que poderia servir de pretexto para alguém prejudicar a alguma outra pessoa, sinto-me em perfeita liberdade para omitir essa frase, embora seja completamente correta. Cartas para ajudar a outros. Uso antecipado de cartas. Estou procurando, com a ajuda de Deus, escrever cartas que sejam auxílio não somente àqueles a quem são dirigidas, mas também a muitos outros que necessitam delas.